Gente, boa noite. Eu sou a Renata Magalhães, sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. E eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto que promete render boas histórias. Essa nossa música de abertura já deu uma dica. Quem conhece samba sabe que Pelo Telefone é uma música tão celebrada quanto polêmica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas polêmicas, essas curiosidades, os segredos da nossa música brasileira. E a gente chamou o jornalista Pedro Tinoco para estar aqui junto com a gente hoje. O Pedro é um daqueles caras que você senta para conversar com ele e você fica encantada com a quantidade de boa história que ele tem para contar. São 30 anos de carreira de jornalista, tendo passado por umas redações icônicas, né? Como a Tribuna da Imprensa, o Jornal do Brasil e a Veja Rio, que foi onde a gente se conheceu. O Pedro foi meu editor quando eu fui repórter de cultura por lá. Só para vocês terem uma ideia do nível da coisa, tá? Marisa Monte, Caetano Veloso, Tom Jobim, Ray Charles, Jimmy Cliff são só alguns dos nomes que foram entrevistados por ele, tá? Então vamos chamar o Pedro? Cadê o Pedro? Pedro aqui. Pedro Tinoco. Aguardando Pedro Tinoco. Ei! E aí, Renata, tudo bom? Boa noite, Pedro. Que saudade! Boa noite. Verdade, né? Seja assim pela telinha. Estamos trancafiados aqui, nós todos. Pois é. Deixa eu ver se eu tô parecendo o anãozinho que o Bolsonaro pegou no colo hoje. Deixa eu ver se melhorou agora. Bom, para começar, queria te agradecer em nome do Nota Terapia por ter aceitado esse convite para passar essa noite com a gente. Eu que agradeço, eu que te agradeço. Poxa, é sempre bom bater papo sobre coisas gostosas, né? Você falou sobre essa trajetória de entrevistas aí, que muito me orgulha, muito me alegra. A verdade é que, poxa, eu estava pensando aqui um pouquinho antes da gente começar a conversar, né? Eu dei foi sorte, porque eu tive como companheiros de redação jornalistas fenomenais que sabem tudo de música. Então, eu aprendi muito com eles. Eu sou curiosão. Você fala dessas histórias, assim, claro que apaixonado por música. Então, na verdade, eu topei mais o nosso papo por ter essa paixão. Enfim, estava rendendo as devidas homenagens a um monte de gente que me ensinou um monte de coisa. E eu A perdi começar... Então, fala aí de novo. Não, muita gente com quem eu compartilho a honra, assim, orgulho de dividir redação, a começar pelo Jornal do Brasil, Tarek de Souza, João Máximo, Arthur da Pieve que também trabalhou na nossa Vejinha, são caras, enfim, enciclopédias musicais. Teu professor na PUC, né? Tá me ouvindo agora? Eu estou apanhando um pouquinho tecnologias. Enfim, muita gente, é uma turma mais nova. E eu não é rasgação de seda quando eu falo isso, porque esses caras são fundamentais, como pessoas que vieram antes deles e pessoas que vieram depois. Eu penso assim, Silvio Essinger, que eu comentei também, Leonardo Lixotti, João Pimentel. São caras que... O Silvio tem livros sobre funk, sobre punk. O João escreveu sobre os blocos do Rio de Janeiro, João Pimentel. O João Máximo tem o livro monumental, que é a biografia do Noel Rosa, com Carlos Didier. Tarek tem uma penca de livros, da PF escreveu sobre Renato Russo, entende tudo de música erudita, um tarado, seu professor, sabe tudo. Então, assim, a convivência prazerosa com essa turma, profissional e profissionalmente e por prazer assim, com essa turma toda, enfim, eles me contaminaram aí, por essa paixão por música, entendeu? Eu curto muito mesmo. Estava lendo o livro aqui para ver se impressiona você. Não tenho. Vou tentar. Mas olha, a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória, mas eu quero começar já causando, porque você sabe como eu sou. Qual a mais curiosa, mais esdrúxula da música brasileira que você conhece? Qual a? Eu perdi um pedacinho. A mais curiosa? Mais curiosa, mais esdrúxula. Olha, é engraçado você falar disso, porque na verdade é um manancial, um mundo, né? Uma coisa gigantesca. Eu fico vendo as tretas de hoje. Ah, fulana brigou com a Beltrán, sei lá, usou o mesmo vestido que eu no última entrega do prêmio tal, não sei o quê. Aí eu lembro,
as tretas de outrora, assim, Wilson Batista, Noel Rosa, anos 30. Aí os caras brigam através de composições de samba, sabe? O Wilson faz um lenço no pescoço, homenagem aos malandros de antigamente, o Noel responde com um rapaz folgado. Aí o pau começa a comer. Tem clássicos do samba, a gente está falando dos anos 30, são músicas quase centenárias. Vem daí Feitiço da Vila, vem daí Palpite Infeliz, Filosofia. Estou falando só pelo Noel, que eu acho fabuloso, né? E Acho que ganha essa briga, apesar do Wilson Batista ser um compositor monumental. Enfim, estou indo lá para trás. E essa turma toda tem história demais, história demais. Assim, casos bizarros. Eu lembro com... Você está me ouvindo? Está me tô ouvindo? ouvindo. Tá beleza? Eu lembro, assim, me divirto mais do que bizarro, com histórias curiosas, histórias folclóricas, assim. O Ratinho, o compositor, parceiro do Monarco, Vai de Ar, uns sambas gravados pelo Zeca aí. Coração de Desalinho, também é dele. Ratinho, para início de conversa, era português, cria lá de Oswaldo Cruz, cresceu por lá, parceiro da turma do samba todo, nascido em Portugal, que nem Carmen Miranda, veio para cá e ficou mais carioca que a gente. Ele contava história pra caramba, infelizmente já se foi. E ele lembra do seguinte, adorava contar essa, do Geraldo Babão, que é outro compositor de Salgueiro, uma fera também, e foram todos para São Paulo. Ganhar um dinheiro lá, uma roda de samba, não sei o quê, babá, terminou a roda de samba, aquela bebedeira clássica, aquela porranca, Geraldo Babão desaparece. Aí os caras mamados em São Paulo, sem conhecer muito a área, procurando Geraldo. Geraldo tinha sumido. 3 horas depois, acham o Geraldo Babão sentadinho num ponto de ônibus na Paulista, na Avenida Paulista. Estava esperando o 415, usina Leblon, assim, para ir para casa. Eu faria isso. Ia, é, ia demorar um pouquinho, né? Ia demorar um pouco. Ainda bem que acharam ele antes. Tá Maravilhosa. bem, tá bem a história de bebedeira. Vou parar só nessa aqui para o pessoal não achar, não ter uma má impressão, né, da gente. Gente, bebe muito, será? Não, só socialmente. Bom, O você... nosso Vinícius. Oi? Deixa eu contar do Vinícius, posso? Ah, Vinícius e Toquinho. Tem gente que conta que não era o Toquinho, que era algum outro parceiro dele, né? É engraçado. Vira lenda urbana musical, né? um que conta. Os dois dirigindo, Vinícius e Toquinho, no carro, também numa fim de noite, daquele animado. Aí o Vinícius falando assim, Toquinho, não dá, cara. A gente acho que dessa vez a gente exagerou e tudo mais. Estamos dirigindo para casa, dirigindo para o hotel, que seja. A gente bebeu demais. Eu proponho que a gente encoste o carro, dê pelo menos uma cochilada para retomar o prumo, assim, para a gente se recuperar e tudo mais. Aí o Toquinho vira para o Vinícius e fala, cara, eu concordo plenamente, Viana, concordo plenamente com você, só que você que está dirigindo. Era assim, era assim. Bom. Dizem que era assim. Historinhas. Como que você ficou apaixonado por esse assunto? E aí eu queria também saber se durante a sua carreira, enquanto você ia, entrevistava, procurava essas histórias, aconteceu alguma quando você estava cobrindo para alguma matéria? De história inusitada, assim? Caramba. Já fez entrevista no bar? Eu já fiz entrevista no bar com músico. Já. Poxa, bem lembrado. Eu fiz uma maravilhosa com a Miúcha. Ah, é? Aquela cantina Donana. Nossa, fui parar com ela na cantina Donana. Só depois de 3 horas de uma conversa maravilhosa, eu descobri que lá dentro não pegava celular direito. Até a Bel, minha mulher, estava exasperada. Falei, o que aconteceu? A Miúcha sequestrou você? Só descobri quando a gente saiu de lá. Aí a gente já saiu cheio de chope aqui. Passei o telefone, Miúcha conversou com o Bel horas também, ficou tudo bem. E Miúcha contou histórias mil de João Gilberto, de como eles se conheceram. Foi muito legal, foi muito legal. Nem lembrava, tá aí, você falou. Pois é, inclusive quando a gente fala sobre polêmica, a gente pensa em João Gilberto, né?
Eu estava fazendo minha pauta, procurando as coisas para a gente conversar. Eu queria saber que história é essa de que ele inventou a bossa nova no banheiro. Olha, você tinha comentado comigo, eu não lembro, não sabia disso não. Parece que ele preferia o eco do banheiro, uma coisa assim. Ah, pode ter um Tava reverb, ele tinha lá suas particularidades, muitas, né? O João, que a Miúcha conta. Eu confesso que essa do banheiro, eu lembro dele cantar o pato 180 mil vezes, que história que o gato desistiu. O Almir Shediak, outro um cara maravilhoso que eu conheci. O Almir, fã do João, como todo mundo, começa a conversar. Aqueles papos. O João era por telefone, né? As pessoas não tinham. Ele tinha longas amizades por telefone. E um dia, João pede para o Almir Shediak afinar o violão dele. Aí o Almir, que maravilha, pô, vou conhecer o cara, né? O Almir Jack ficou emocionado. Foi lá na parte hotel, na Leblon, ele estava morando, coisa lá. Chegou, interfonou lá para cima. Pode subir? Pode. Caramba, que maravilha. Subiu. Chegou lá, o violão estava na porta, do lado de fora. Aí o João do lado de dentro falando, Almir, beleza, se afina, não sei o quê. Depois você deixa aí mesmo. Nunca se encontraram. Meu Deus do Ele céu. era bom de jogo, várias e várias histórias de doido, né? Eles. Não foi o João. Eu ia lembrar, falando em figuraças, né? Tinha uma parte hotel na Barra, como era o nome, gente? Barra Palace, sei lá, que a certa altura moravam o Tim Maia, o Edu K, que era um guitarrista que tocava pelado, tinha história, tocava nu, e Tava pelado? tocava nu, tocava nu. A graça da banda lá. Tocava nu. Que perigo, hein? Mas vamos lá. A guitarra ali fazia tipo Adão e Eva, né? Era Tim Maia, Edu K e João Donato. João Donato. Eram três doidos. João Donato também é bom. Bom de É bom história. de história. E alguém conta, não lembro se foi o próprio Tim. Eu entrevistei o Tim Maia uma vez, fiz uma capa para a Vejinha com ele, foi muito legal. Ele odiou a capa. A conversa foi maravilhosa, depois saiu a matéria, ele achou uma merda. Ixi. Ficou com raiva de mim o resto da vida. Mas a matéria foi muito modéstia à parte, assim, foi bem editada pela turma lá, ficou muito boa. E eu tinha apresenta João para esse cara que vivia pelado lá. Isso aqui. Aí o João já chega na casa desse cara nu, porque ele achou que o clima era esse. Imagina, Eu amo. imagina a vizinhança. Sim. Alguém falou, acho que Helena Tinoco, não sei o que ela é sua, que o Minha banheiro. irmã. Sua irmã, o eco do banheiro era o autotune da época. Pode ser, pode ser. O João tinha o próprio, ele era o autotune dele mesmo, não precisava muito não. O autotune é mais usado hoje em dia, né? O Mas João, beleza. Agora, sobre a música pelo telefone. Afinal, é o primeiro samba, não é? A gente estava ouvindo aqui no início da live. olha, isso virou um marco histórico, né? Quem entende disso mais do que eu, sabe, assim, houve lançamentos da Casa Edson, discos lançados com o gênero samba antes de pelo telefone até. E pelo telefone, como eu disse, a gente que entende de música a sério, diz até que é um machixe, que é um samba machixe, é machichado. Ele virou um marco histórico e é reverenciado dessa maneira aí até hoje. E tudo em torno dele é polêmico, inclusive a autoria, né, que é o Donga e o Mauro de Almeida, que é o Peru, se discute quem fez o que, aonde, que tem partes, se cantava e se ouvia essa música e outras na casa da tia Ciata, da tia Baiana. Recentemente, ai, que pecado, estou esquecendo, eu entrevistei uma professora, uma pessoa importantíssima, vou lembrar o nome dela daqui a pouco, Rosana, enfim, era uma matéria sobre militância negra, movimento negro feminino, negro, uma história super legal, e essa moça que eu estou cometendo uma tremenda injustiça, esquecendo, me deu uma aula de história e tudo mais. E ela conta da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, na Bahia, que era uma instituição religiosa comandada por mulheres,
que acolhia escravos, alforriava, cuidava de escravos doentes e tudo mais. Uma história maravilhosa para falar que o feminismo negro já vem Lá de... de séculos. E Uhum. a polícia, a certa altura, desce o sarrafo, acaba com essa organização, que tinha a igreja na frente, o terreiro de um candomblé, de Umbanda atrás. Aham. E tem uma diáspora, essa mulherada se espalha. E a Tia Ciata vem para o Rio, as baianas vêm para o Rio por causa disso. Então, de certa forma, a Tia Ciata pode ser tem uma parceria aí pelo telefone, entendeu? Da, Compositora. É, ou influenciadora, não sei. Influenciadora já daquela época. é, total. Juntava todo mundo. Agora, olha, você falou sobre as tretas, as brigas, e eu tenho uma curiosidade, porque assim, isso é até uma coisa pessoal minha. Em tempos de Thiago York e Ana Vitória, a gente lembra muito dessas tretas, dessas brigas de MPB, só que elas são todas veladas, as pessoas não se xingam. É isso, era um tapa de pelica ali na letra e tudo, mas a gente sabe que teve muita briga na MPB, tem gente que não se fala aí até hoje. O que você pode contar aí dessas fofoquinhas? Eita, eu não sou muito bom nisso, não, Renata. Por causa disso, porque eu acho que assim, tem tanta história folclórica e eu curto isso, assim, o trabalho, a obra musical, gente que briga, que tem. A Elis parece que era super difícil, né? Sim, sim. O... Olha, nossa, queria te ajudar nessa, eu tô pensando aqui. Mas Eu assim, adoro uma briga. Be Beth Carvalho era brava pra caramba, mas assim, dizer de uma história de quem com quem brigou, sei, eram personalidades fortes, né? E personalidades que acabavam influenciando a obra. A gente falou de Elis, falou de Beth, são cantoras monumentais, maravilhosas, entendeu? E brigou, né? Brigou, né? A Pimentinha, a Elis era Pimentinha, né? Nem tinha. A Helena tá falando aqui, Helena Cunha, não tinha uma treta do Lobão com o Caetano? Essa eu não conheço, sabe? Ah, o Lobão tem treta com o Todo planeta, né? O Lobão tem a grave treta. É uma treta mundial, assim, talvez um pouco ele mesmo, não sei. O Lobão é um cara, outro que fez coisas maravilhosas e faz as doideiras lá. perturbadinho. O Lobão recente, o Lobão que a gente conhece, o cara que apoiou o Bolsonaro, já brigou com o Bolsonaro, né? Que tomou uma atitude assim de oposição ao que se convencionou chamar de esquerda no Brasil e tudo mais. Eu tive um contato com o Lobão há muitos anos, que foi uma conversa na casa do Marcelo Iuca. Estávamos eu, Marcelo Iuca, o pai do Iuca, o Lobão e dois integrantes do MST. Gente, que grupo! E para conversar conjuntura, o Iuca gentilmente lá me chamou. E há muito tempo isso. E quando eu cheguei lá, o Lobão implicou muito comigo, porque eu era o cara da Veja, a revista Veja, não sei, Ah, já passei por isso. o representante da direita, o homem da CIA. Agora é o Lobão, sei lá. Olha como virou o jogo, né? Mas então, ó, pesquisando para nossa conversa, eu descobri algumas coisas Ah, que eu não sabia. Vamos lá. Malandragem não foi escrita pelo Cazuza para Cássia Eller, foi escrita para Ângela Rorô. Que o Cazuza, roqueiro, amava ouvir Lupicínio Rodrigues e Cartola. não. E que Deixa Isso Pra Lá, imortalizada na voz de Jair Rodrigues, foi oferecida para o Simonal, que recusou. Não quis gravar porque ele não curtia tanto samba. Aí eu queria usar esse gancho do Simonal para a gente falar um pouco sobre esses excluídos da música, né? Que é o Simonal, o Odair José, o Fernando Mendes. Conta um pouco sobre eles pra gente. São caras de trajetórias distintas. Fernando Mendes e Odair José, talvez muito nessa área aí do romântico, que tem gente que chama de brega, e que acabam resgatados, né, no passar do tempo. O Simonal, não diria que excluído, foi o episódio notório, conhecido, da briga dele com o contador e tudo mais. Ele teria chamado uns parceiros, uns amigos para dar uma surra nele. No documentário sobre o Simonal, isso já é meio esclarecido. O próprio Jaguar acho que fala assim, aquilo era uma brincadeira. Assim. Eu acho que a coisa tomou uma postura, tomou uma dimensão na época, que havia essa polarização que a gente fala tanto hoje,
mas tinha muito essa coisa de esquerda, direita, quem era antiditadura, quem não era, e o Simonal, aquela coisa da pilantragem, não era você falou da malandragem, era da turma da pilantragem e tudo mais, resolveu da pior maneira lá uma desavença, aparentemente recorrendo a amigos policiais e tudo mais, ficou com essa pecha de colaborador da ditadura, que parece que não era bem assim, entendeu? E isso mexeu muito com ele, com o que é uma lástima, porque o que fica hoje, né, e é evidente que foi um cantor fenomenal. Ele roda aí nas redes, ele cantando com Saravô, ele é uma gravação para TV Tupi, não sei o quê. E a Saravô é uma das grandes cantoras do mundo, reconhecidamente, a grande cantora americana, a diva americana. E o Simonal está do lado dela, assim, sem dever nada, sem dever nenhum tostão. Brinca, ela faz lá os sketching, ele faz também, ele comanda a plateia. Então, assim, eu prefiro lembrar desse cantor fenomenal. Eu não, e muita gente, né? Quer dizer, a história só prejudicou. Uhum. Ele talvez o tenha impedido de ir mais além. Odair José teve disco censurado e ele, uma curiosidade enorme, ele enfrentava uma incompreensão de toda parte. Teve essa questão aí do Simonal enfim, com a esquerda, que o associou à ditadura. O Odair José era mal visto pela esquerda. Tem uma história, tem um show que é uma gravadora, que é o Fono 73, que virou disco, é um show com um monte de gente, Gil, Caetano, Chico, super legal. E acho que desse disco tem a versão de Cálice do Gil e Chico cantando Linda, que foram censurados, e a maneira como eles cantam a letra da música driblando não, enfrentando a censura de uma maneira muito peculiar, um negócio histórico, muito bonito. E o Caetano levou Odair José para cantar para cantar para uma plateia mais seleta, que não era o Odair José. E ele, acho que era para de tomar a pílula. E o cara ficou indignado na época, ao vivo ali, né, na hora, ele reagiu. Porque é curioso, assim, você vê um cara... Eu te ouvi até a parte que o Caetano... O Caetano levou o Odair José para participar do show. Os dois convidou, né, digamos assim, iam fazer um número juntos. Se eu não me engano, era para cantar o Pare de Tomar a Pílula. Caetano, mais uma vez, como tinha feito, enfim, como fez outras vezes, derrubando essas fronteiras, né? A característica tropicalista, não tinha desses problemas, mostrando uma riqueza musical, que é isso que eu estou falando, que é assim, que é acima de qualquer treta, né? Sim. E o Odair foi vaiadíssimo. Houve uma incompreensão na época, da plateia na época, dizer assim, que esse cara é brega, sabe? Uhum. O que indignou o Caetano daquele jeito que a gente conhece na época. Ele não perdeu a chance e a boa oportunidade de dar uma bronca na plateia, né? Sim. O Fernando Mendes, é engraçado, eu conheço menos, é o cara da cadeira de rodas, eu acho que tem essa associação com o Odair José, são caras cuja, não digo modernidade ou conexão musical com a plateia, com uma grande plateia, e a própria poesia mesmo da obra dos dois não foi tão compreendida, foi mais alvo de preconceito do que de objeções políticas ou coisas do gênero, né? A questão é mais Entendi. comportamental, que curiosamente pega uma galera até mais, digamos assim, associada à esquerda, se você pensar num Jardim Macalé, num Melodia Sim. da Vida. A lista dos malditos, excluídos, não sei, ela é grande, o que só comprova, eu acho, assim, a riqueza musical brasileira, porque tem um monte de talentos tão grandes que o pessoal demora um pouquinho para entender que são Sim. grandes talentos, sabe? Um Pra- Sérgio Sampaio da vida. Uhum. Sérgio Sampaio é um artista maravilhoso. Tô lembrando aqui, Matheus Aleluia, que está aí cantando, lançando disco, né? O baiano de Cachoeira, dos 5 anos.
Mas agora vamos voltar mais no tempo. Quando a gente convidou o Pedro para participar junto com a gente sobre essa live, a gente estava discutindo o tema, o assunto que a gente ia falar, e o Pedro lembrou de um clichê que é muito verdadeiro, que é a música realmente não tem fronteira. E aí eu queria saber que história é essa de que a gente já tinha um sucesso de exportação lá no século XVIII? Ah, a gente conversou disso, né? O... Isso é uma. Não diria que é uma teoria maluca minha, mas é uma coisa que eu já defendi em outros papos, assim, com amigos, em entrevistas. Prestei homenagem a gente que estuda a música séria aí no Brasil e não falei do Tinhorão, José Ramos Tinhorão, que é um patrono aí atual. E o Tinhorão tem um livro que ele fala da modinha, do gênero musical lá, enfim, pioneiro, digamos assim, de música popular, urbana, brasileira, ali um pré-choro e tudo mais. E nesse período ali, 1700 e blau, acho que tem um personagem chamado Domingos Caldas Barbosa. É um carioca, nasceu no Rio, filho de mãe angolana, de um pai branco que não se sabe muito, não se explica muito. E esse cara faz um tremendo sucesso cantando suas modinhas, que eram trovas, e tocando violão e cantando seus temas próprios, temas populares, que tinham ali uma certa picardia, uma coisinha meio sacana mesmo, que o pessoal causava uma comoção na época, hoje em dia não dá para comparar. Sim. Ele faz tanto sucesso entre essa, assim, é engraçado essa coisa do, eu não gosto, olha que imoral, e ao mesmo tempo vai se acolhendo, ele vai atingindo públicos maiores. E ele chega à corte, ele vai para Portugal, vai tocar em Lisboa, na corte da Rainha Maria I, a mamãe de Dom João. E lá, ele, de certa forma, ele é ouvido por outros músicos, né? Então, o Tinhorão tem uma teoria, ele sabe assim, que, de certa forma, aí fala, a modinha, depois ela volta para o Brasil, o Mário de Andrade fala que ela é meio, que é um gênero europeizado e tudo mais. De certa forma, antes dela vir para o Brasil como uma influência europeia, a gente mandou para lá um carioca, um mulato carioca, malandríssimo, para mostrar seu repertório na corte para os súditos da Rainha Maria I. Muito. Esse é o primeiríssimo, né? Eu estava lembrando do machixe como uma dança associada a um ritmo, um gênero musical. Fez um sucesso enorme na França no início do século. Tinha um bailarino que virou um popstar, o Duque, brasileiro, não sei se era carioca, não me lembro agora. E por aí vai, né? A gente a bossa nova, que é o exemplo mais, enfim, evidente, né, de sucesso estrondoso no mundo. A música, eu acho que ela e pode ser o nosso soft power, né? Assim, é uma ferramenta de influência brasileira na diplomacia. Ela abre portas, entendeu? Você falar que é conterrâneo do Caetano, do Chico, do Roberto, em Cuba, todo mundo canta Roberto Carlos, é um negócio de doido. No ano passado, Festival do Rio do ano passado, Festival do Rio de Cinema, eu estava trabalhando lá e entrevistei um jovem cineasta, o cara tem 36 anos, não lembro o nome dele agora, e lembro da idade dele, que era um cara muito novinho, que fez um filme muito bonito chamado Cinzas Negras. Né, um tema meio rodriguiano, uma coisa incestuosa de família, um filme sombrio. Aí termina o filme com Roberto Carlos cantando em espanhol. Aí eu já tinha falado com ele antes, fui falar depois, falei, cara, que isso? Que você pesquisou? Ele falou, cara, cresci ouvindo isso. O Roberto tem discos, tem versões em espanhol, né? E ele falou assim, cresci ouvindo isso. Meu pai ouvia o Roberto Carlos a vida inteira e tudo mais. Então é isso, a gente tem uma presença. A gente estava conversando antes, né? Eu falei do Michel Teló, aquele é Se Eu Te Pego. Aquilo aí tem versão em, sei lá, em Yiddish, sabe? Ou a Anitta, por exemplo, que faz música em português, em inglês e em espanhol. Ela já faz música para vender, né? Lá fora. Sim, a Anitta, a Isa agora, né? Tá decolando, assim.
há uma estratégia, digamos assim. Eu acho que até um tempo atrás não era uma estratégia, foi uma imposição da qualidade, das virtudes dessa música que a gente tem, entendeu? E desde Domingos Caldas Barbosa. Desde lá do século XVIII, que loucura. E aí, olha, Pedro, ontem no perfil aqui do Nota Terapia, a gente abriu uma caixinha de perguntas, perguntando pra galera de quem que elas queriam mais saber. Então, eu vou te propor agora fazer um bate-volta. Eu te falo um nome e você me conta alguma coisa interessante, curiosa dessa pessoa. Vamos lá. Tá. Ivan Lins. Ivan Lins é fácil. Esse é outro engraçado. A gente falou dos excluídos, né? Ivan Lins resvalou e resvala no Brasil numa festa de meio pop, meio meloso, meio não sei o quê. Aí é um cara um pianista, compositor e cantor, ele é um cara que há quem torce o nariz hoje, enfim, nos últimos tempos, e é respeitado por Quincy Jones, Miles Davis, entendeu? É respeitado como músico, é respeitado pelo que compôs, pelo que criou, pelo que ele toca, né? E ele nasce, outra coisa que não combina com essa pecha do romantiquinho do meloso, apesar de algumas músicas dele serem tremendamente românticas e terem feito sucesso por isso. Ele nasce no MAU, Movimento Artístico Universitário, que é uma época ali de festival, anos 70, tudo mais, que é um grupo de gente que estudava, ele acho que fazia química, engenharia química, uma coisa dessa. E aí revelou assim, é uma turma que em festivais do MAU, a sigla era MAU, Movimento Artístico Universitário, revelou Gonzaguinha, Aldir Blanc e o próprio Ivan Lins, que com o Vitor Martins, que foi o principal parceiro dele, fez músicas muito importantes aí no próprio período da ditadura, né? Que também não combina com essa pecha de quenticão, né? Então, peguei ali do festival ainda, festival do MAU, como é que é? Perdi ele nasceu como jovem universitário, nasceu artística, musicalmente, nesse movimento artístico universitário, o MAU. E o legal desse movimento é que ele, ali no começo dos anos 70, muito ligado à oposição à ditadura e tudo mais, e que ele revela para a gente, para as plateias brasileiras, não só o Ivan Lins, como o Gonzaguinha e o Aldir Blanc. São crias desse caldo cultural, aí, desse fenômeno ali, né? No começo era finzinho de era de festival, né? A era dos festivais foi mais anos 60 e tudo mais. Teve festival do MAU, festivais universitários importantes, que revelam caras como esses aí. Então vamos lá. Outro nome, Gabriel Pensador. Gabriel Pensador. Esse é um cara interessantíssimo, né? Porque é aquele... Pode achar que é aquele rap de playground, né? Um branco, rapper e tudo mais, mas ele abriu portas, de certa forma, e fez aquela coisa divertida. Ele fez a moda dele, né? O rap, ou o samba, o que for, ele pode ser interpretado de maneiras variadas, e o legal é o cara dar um toque muito pessoal, que foi o que ele fez. Tem um cara no samba, o Orlandivo, que é um cara que fez samba rock, samba pop. O cara do chaveiro, ele tocava chaveiro, fazia percussão no chaveiro, uma figuraça. E ele é chaveiro de molho de chaves mesmo. É uma das marcas dele. Esse cara é paranaense. Aí ele fala assim, pô, um branco paranaense fazendo samba. Ele brincava com essa história enfim, de como ele pode ter sofrido algum tipo de rejeição por isso. E o Gabriel seguramente passou por isso, mas ele tem com aquela leveza que a gente vê, a maneira como ele fala, como se comporta e tudo mais. E outra coisa interessante é que ele é de São Conrado, não sei se mora lá até hoje ou não, mas ele cresceu lá. Então a vizinhança, assim, ele pegava onda com a rapaziada da Rocinha, sabe? Ele tinha uma convivência, e acho que inclusive foi por aí que ele entrou na história do rap, teve esse desplante de branquelo do prédio ali, classe média alta, fazer rap. Legal.
Também quando eu tava pesquisando e eu falei do Deixe Isso Pra Lá, é considerado por muitos o primeiro rap brasileiro. Achei curioso isso também. Pela interpretação do Jair, né? A maneira de falar, mas, por exemplo, tinha samba de break, tem muita. Tem uma tradição. O rap, partido alto, tem toda uma árvore genealógica, vamos dizer assim, de uma música negra, brasileira, riquíssima, fundamental, que desemboca no rap, no hip hop. Não lembro se é o Rap Hood, tem alguém de São Paulo que fala isso, que o rap é o filho do partido alto, entendeu? Uhum. Então, está tudo em casa. Bater o Raul Seixas. Raul Seixas. Você falou Raul Seixas? Isso, Não, isso. quer trocar sua bicicleta por não sei o que? Raul Seixas. Não! Não, sim, Raul Seixas, sim. Pô, Raul Seixas maravilhoso. Assim, eu gosto muito, pessoalmente. Um cara, outra figura ímpar, né? Da nossa música, que é um cara de Salvador, baiano, apaixonado por música americana. Tinha um negócio de ouvir os discos importados na casa de amigos, amigo diplomata, se eu não me engano, filhos de diplomata e tudo mais. Aí o primeiro disco da vida dele, ele de Salvador, Raulzito e os Panteras, eles de jaqueta, óculos escuros, era uma coisa completamente americanizada. E aí, a certa altura, ele dá um clique doido de misturar rock com baião. Let Me Sing é a música bem exemplar disso aí. E misturar rock com música brasileira, isso, Elvis Presley com Luiz Gonzaga, nas coisas dele, né? Uhum. E, e virou meio um bardo, né? Na morte dele, assim, a turma até hoje venera, vai no túmulo e canta junto. Naquela loucura dele, ele acabou dizendo muita coisa para muita gente. E de uma maneira musical muito, muito única, muito bacana. A gente, ele, um- eu era moleque, uma vez a gente foi num show dele no Parque Lage, mas estava cheio já, estava meio lotado, ninguém conseguia entrar. Também se a gente estava sem dinheiro, estava ali na porta vendo o que que faz, o que que não faz. E aí, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Do show tô do ouvindo. Parque Eu tô Lage, e a tentando. gente esperando Raul Seixas. Aí me chega Raul Diga. carregado, mamado, para fazer o show. Ele ia fazer o show, mas tava muito torto. E a gente meio chocado, moleque, assim, sei lá quantos anos tinha, 16. Aí o Celso, um amigo meu, amigo nosso, assim, da turma que tava lá, tem o estalo do gênio. Entra debaixo de um sovaco do Raul e sai ajudando a carregar. Tinha um cara ajudando, da produção assim, o Celso abraçou ele do outro lado e entrou. E viu lá o show que o Raul conseguiu fazer. Só ele, só o Celso que viu. A gente não conseguiu. Gente. A gente já tá chegando no final também. Tiveram vários outros nomes que a galera mandou, mas não dá tempo. Eu vou abrir para algumas perguntas que mandaram agora aqui durante a live. Uma delas, inclusive, duas pessoas perguntaram, e ela também é uma curiosidade minha. Quando que vai sair seu livro? Perguntou o Ayrton e a Renata Cantó. Meu livro. Não sei. Eu escrevi um livro, aliás, foi publicado no ano passado, não tem nada a ver história, que é a história do Porto do Rio de Janeiro, fazer propaganda. Foi muito Olha, legal vai... fazer. E eu acho que Oi? E sobre essas histórias da música? Pois é. Acho que davam isso de causos. Essa história do ratinho que eu falei do Geraldo Babão, não sei o que, tem várias outras, tem muitas outras mesmo. Meso musicais, meso de botequim, né? Tem Exato. Aliás, para quem também não sabe, o Pedro tem um perfil no Instagram que ele conta histórias curiosas do bar. Algumas envolvem música também, né, Pedro? Mas tem outras que são só essas coisas muito loucas. É, é. Essa, essa rua, né, que a gente está com saudade da rua, do palco, de aglomeração saudável, né? Saudade demais. É isso, Pedro. Eu queria agradecer. Foi incrível conversar com você. A gente já está chegando no final, até pelo horário da live. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por dividir todas essas histórias. A gente fica com um gostinho de quero mais mesmo. E aí eu queria falar para você que chegou até aqui pelo Nota Terapia para seguir o Pedro Tinoco, acompanhar o trabalho dele.
Pedro também assina a coluna para Veja Rio hoje. E você que veio pelo Pedro, pode seguir o Nota Terapia para acompanhar o conteúdo sobre literatura e arte de bastante qualidade. Pedro, muito, muito, muito obrigada. Deixe seu recado final. Vende aí seu peixe, se tiver mais livros. O peixe Tem um carro usado. Tem um carro, tem uma Paraty 2005. Não, mentira. Ó, Renata, muitíssimo obrigado. É um prazer mesmo. Eu fico meio sem graça ainda assim, de falar nesses novos modelos aí, mas é isso. Música é uma paixão enorme. Eu recomendo. E eu falei dessas pessoas. Tinhorão, Zé Ramos Tinhorão. Tem uma série de entrevistas dele, um depoimento longuíssimo no site do Instituto Moreira Salles. É maravilhoso. A música ela está intrinsecamente ligada à história do Brasil, né? A gente falou desse cara que vai para a corte, que volta, do negro escravizado, trazido à força para o Brasil, que se reinventa e reinventa e inventa o Brasil, né? Musicalmente, culturalmente, né? Nas suas danças, nos seus ritmos, gêneros. A gente está falando, o primeiro hip hop era do Jair Rodrigues, quer dizer, é uma longa linhagem que muito nos honra e dignifica, entendeu? Esse é o Brasil que me interessa. Qual um artista novo que você descobriu, que você deixa aí de recomendação para a galera pesquisar em casa? Eu sou fã, assim, galera mais nova, a Pietá, banda Pietá, Juliana Linhares, a cantora, é um trio, né? Eles são fabulosos, eu acho ela uma das melhores cantoras do país. Sem dever nada, me é um passarinho. Beleza, então, Pedro, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Desculpa aí pelos problemas de conexão, mas aí a live, tempos modernos, é o que acontece. Obrigada, sobrecarga. Gente. E na sexta-feira a gente vai ter uma outra live aqui no Nota Terapia, dessa vez falando sobre séries. Amanhã a gente vai contar com quem é. Valeu, gente. Um beijo. Beijo, Pedro. Beijão, Renata. Obrigado. Beijo a todo mundo.